Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live com o tema O que planejar na primeira semana de aula. Vou esperar um pouquinho algumas aí das pessoas que combinaram de vir para a live chegar, né? Esperar as pessoas irem chegando para a gente falar sobre este tema, né? Sobre o que planejar na primeira semana de aula. Sejam todos bem-vindos, estão me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Amanda. Vocês estão bem? Já me falem nos comentários de onde vocês são, vocês que estão assistindo aqui a live neste momento, que vão assistir depois, de qual lugar do Brasil, de qual região do Brasil vocês são, de onde vocês me acompanham. Já tem um tempo, é seguidora nova. Me contem aí, quando vocês vão voltar para a escola, voltar com os alunos. Primeiro os professores voltam, né? Depois os alunos voltam. Como que está a ansiedade de vocês? A ansiedade está a mil? Vocês estão ansiosas para retornar? Ou está tudo tranquilo? Curtindo aí serenamente esses último restinho de férias? Tá tudo ok, pessoal? O som? Comenta aí pra mim. Minas Gerais, que bacana, Sandra, muito bem-vinda. Sandra, bom demais ter você aqui. Então, gostaria que vocês me dissessem aí nos comentários qual turma que vocês lecionam, vocês que estão assistindo, que já chegaram aí, porque aí eu vou direcionando, tá? As minhas sugestões para as turmas, tá? Que vocês lecionam. Obviamente, quando eu sugerir algo, tudo é possível de variações. Então, por exemplo, se eu sugerir uma dinâmica, uma atividade, ela pode sofrer variação a depender da turma, da maturidade cognitiva da turma. Então, tudo isso deve ser levado em conta e vocês podem fazer essas variações, adaptar para a turma em que você estará assumindo neste ano de 2023, né? Já pega esse aviãozinho aí, ó, envia a live para mais alguém, que esta live será útil. Compartilhe aí com mais pessoas. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Thelma. Então, vamos lá. Eu vou iniciar. Não sei se todos aqui já me seguiam, se tem alguns seguidores novos, então eu vou me apresentar, tá? Eu sou a Andréia Chaves, a Pro Andréia, como muitos me chamam. Sou professora alfabetizadora há 11 anos. Também sou psicopedagoga, trabalhei com atendimento psicopedagógico neste último ano de 2022. Em todos esses anos, eu trabalho em sala de aula. Só neste último ano de 2022 eu optei por ficar só com os atendimentos psicopedagógicos e pedagógicos por conta do meu bebê, né? Mas pretendo retornar ainda este ano para a sala de aula. Mas todas essas minhas experiências foram em sala de aula, todas as minhas contribuições nas quais eu faço aqui com vocês na minha página, né, no meu Instagram, são de experiências de sala de aula com turmas numerosas, né? Peguei algumas turmas não tão grandes assim, né? Mas foram experiências válidas também. E o bacana, né? E que eu sempre tive vontade também de experienciar foi turma de instituições particulares. Então, eu tenho a experiência tanto da rede pública quanto de instituições particulares. E isso só contribui ainda mais, né? Para melhorar a prática, para entender a realidade dos meus alunos, o que acontece na alfabetização de crianças de escola particular, como que é, né, a alfabetização das crianças de rede pública. Então, tudo isso contribuiu muito com a minha prática. E aí, eu vou sugerir algumas coisas que vocês vão poder fazer, tá? E se vocês foram, obviamente, tendo alguma dúvida, pode colocar aí na caixinha de dúvidas, só clicar aí abaixo, nesse pontinho de interrogação, já colocar a sua dúvida, que aí no final da live eu vou respondendo vocês, porque a dúvida sua pode ser de outra pessoa e contribuir ainda mais com o nosso momento aqui, tá bom? Da nossa live de hoje. Eu vou até colocar aqui primeira semana de aula, colocar o título aqui da nossa live.
para que as outras pessoas que cheguem, só um instante, gente, estava digitando aqui, não foi. Para que outras pessoas que cheguem saibam do que nós estamos falando. Então, vou colocar a primeira semana de aula. Agora sim. Apareceu aí, né? Perfeito. Já está aí na primeira semana de aula. Então, vamos começar. É muito importante que quando a gente inicia a primeira semana de aula, a gente já defina tudo que nós vamos fazer com os alunos no decorrer do ano todo. Eu costumo dizer que a primeira semana é a semana mais importante de todo o ano letivo. Sabe por quê? Porque é a semana em que você vai desenvolver o laço de afetividade, em que a criança vai precisar ser acolhida. É aquele momento em que você já vai mostrar para o aluno como você age, como você lida no decorrer ali daquelas horas que ele passa com você. Então, essa primeira semana de aula, ela é a mais importante por este motivo. Se você fazer uma semana de aula bem sistemática, organizada, seu ano letivo todo vai ser tranquilo. Tudo vai ser reflexo dessas primeiras semanas de aula aí. Então, a primeira semana de aula é muito importante para que você tenha um ano letivo aí mais tranquilo. Desde do que está relacionado ao planejamento, à organização da sua turma e até o processo de alfabetização também. Porque tudo está atrelado, né? Uma coisa tem ligação com a outra. Uma turma que ela é mais comportada, uma turma em que as crianças estão ali mais organizadas, você consegue um rendimento melhor daquela turma, não é mesmo? Então, na primeira semana de aula é importante que vocês já tenham a rotina definida. A criança gosta de previsibilidade. Então, por exemplo, desde o primeiro dia, quando ela chegar, você já fala tudo que vai acontecer ali no decorrer do dia. Porque ela entende também que vai ter um início e vai ter um fim, porque muitas crianças ainda não têm essa noção. Então, desde lá do pré, que é onde as crianças ainda vão chegar ainda sensíveis, porque ainda tem crianças do pré que ainda vão chorar, vão sentir falta dos pais, né? Algumas começam a estudar mesmo, a entrar na escola com 4 aninhos, visto que é com 4 anos que é a idade obrigatória para iniciar, né, as aulas. Então, algumas crianças chegam aí com 4 anos e aí elas vão sentir mais deprimidas, vão às vezes chorar nessa semana de adaptação. Então, é muito importante esse olhar acolhedor e observador do professor. Então, desde o primeiro dia, nós temos que focar no acolhimento, né, e na primeira semana, acolhimento, rotina, desenvolver os laços de afetividade, que é importantíssimo, né? Já dizia Valon, toda aprendizagem, né? Boa aprendizagem, a criança aprende melhor quando se vem juntamente com isso, com uma dose de afetividade. Então, o professor vai precisar desenvolver isso. E a afetividade nada tem a ver com o professor beijar a criança toda hora, ou abraçar, não. Afetividade é algo que você vai construir com essa criança, né? Essa rotina faz parte disso. Você parar, né? Abaixar do tamanho da criança para poder dialogar com ela, para poder conversar com ela, olhar no olho. Então, todos esses aspectos estão relacionados com afetividade. E então, no primeiro dia, vamos falar do primeiro dia. O que vocês poderiam fazer no primeiro dia de aula? Então, estipular a rotina, vocês já vão conversar com a criança, já vai organizar a rotina, porque isso todos os dias vocês precisam fazer com a criança. Seja a rotina de escrever todos os dias no quadro, no cantinho do quadro a rotina, ou existem professores que já deixam pronto na sala de aula o quadro de rotina daquela turma, para não precisar escrever. Tá? Há professores que acham mais significativo escrever diariamente junto com as crianças a rotina do dia, outros já deixam pronto, como eu disse, em um cantinho para trabalhar diariamente. Então, a rotina, esse primeiro ponto, tá? Então, o primeiro dia precisa estabelecer essa questão da rotina. Fazer uma acolhida com essas crianças, né? Como seria essa acolhida? Existem várias formas de você fazer uma acolhida com a criança. A acolhida, ela pode ser por meio de uma história. A acolhida, ela pode ser feita por meio de uma música. A acolhida, ela pode ser feita por meio de uma poesia. Então, são estratégias que o professor vai utilizar, dependendo do seu contexto, para aplicar, né? Vai depender também em qual turma que ele está inserido, para dinamizar aí
essa acolhida. Pode ser em roda? Pode, mas nem sempre. Tem professores que preferem fazer de outra maneira, né? Na sala de aula mesmo, não necessariamente em roda, mas roda é o que é uma das estratégias que dão muito certo, né? Então, fazer essa acolhida com as crianças, conversar, né? Perguntar o nome de cada um, onde que moram, o que gostam de fazer, e isso desenvolve o laço de afetividade. Você está mostrando que se importa com a criança, perguntando o que ela gosta de fazer, o que essa criança gosta de comer, qual a sua comida favorita, e se for algo que realmente o professor gosta, também falar, eu também amo comer. Se ele falar, por exemplo, macarronada, eu também amo comer macarrão, é gostoso, né? Então ali é mostrar, né, que você é gente como eles, né? Eles se sentem muito pertencentes. Então esse processo de pertencimento vai fazer muita diferença quando a criança chega nesse primeiro dia de aula. Então é crucial esse momento, esse diálogo, essa interação, essa troca, esse aconchego para elas se sentirem bem à vontade. Assim como os professores ficam ansiosos, vocês relatam aqui, né? Eu estou ansiosa, vou pegar tal turma pela primeira vez, ou eu estou ansiosa, minha primeira vez em sala de aula, ou até professores dizendo, né, que estão aflitos e preocupados. Da mesma forma é a criança. Se você está se sentindo assim, imagine os seus alunos. Como eu disse, tem alunos lá de 4 anos que vai ser a primeira vez, já que 4 anos é obrigatório, né? Então tem alunos que vai ser a primeira vez o contato dele com a escola. Tem alunos que estão ansiosos para aprender a ler, do mesmo jeito que você está ansiosa para ensinar o seu aluno a ler. Então, os alunos também estão ansiosos para aprender a ler, né? Muitos chegam já falando esse desejo, professor, eu quero aprender a ler, né? E quando você vai conversar com eles, esse momento de acolhida, é bom que você descobre isso, né? Esse sentimento. Então, eles vão falar isso com você, dialogar isso com você. Então, isso é muito bacana, tá? E essa troca é muito significativa, esse diálogo é muito significativo. E aí, depois desse acolhimento, né? Aí você vai fazer a rotina com eles, trazer eles mais para próximo de você. E aí você vai precisar apresentar o espaço. Isso também é muito importante. Também faz parte do desenvolvimento da afetividade. Isso também faz parte do pertencimento. Então, no primeiro dia de aula, a criança precisa também ter este momento de conhecer onde ela vai estudar. Qual é a minha sala? Preciso conhecer a escola, então separar um momento para que essa criança conheça a escola. Olha, essa vai ser a nossa sala de aula. O que vocês conseguem identificar aqui? O que é que tem aqui nessa sala de aula que nós vamos explorar durante todo o ano letivo? Você já vai trazendo a criança para perto, já está mostrando que durante todo o ano letivo nós vamos precisar trabalhar, né, com o alfabeto de 4 formas. Aí você vai trazendo tudo isso no primeiro dia, mostrando. Mostra para ela o canto da leitura, os livros, olha, aqui está os livros, já vai conversando com essas crianças que tem os livros, que os livros precisam ter cuidado. Como eu disse para vocês, o diálogo é importantíssimo, isso vai refletir durante todo o ano letivo. É importante esse cuidado com todos os aspectos nesse primeiro dia de aula, essa atenção e esse diálogo bem aberto com essas crianças também, ao mesmo tempo acolhedor e amoroso. E aí, apresentar a sua sala de aula, né? Mostrar onde cada um vai sentar. Interessante também analisar quem tem algum problema de vista, né? Geralmente essas crianças, eu também já pergunto no primeiro dia, porque eu já organizo ali de forma que elas vão ficar em um lugar mais estratégico para facilitar a visualização no quadro, né? Então, eu já faço isso no primeiro dia, trago ela mais para perto para que elas se sintam seguras, né? E confiantes. E depois da sala de aula você vai explorar os outros espaços da escola. Eles precisam conhecer a escola, então o professor vai continuar direcionando os outros ambientes da escola neste primeiro dia. Trazer o aluno para conhecer as outras salas, já mostrar aqui é a sala da professora Andréia, aqui é a sala da professora Cássia, aqui é a sala da professora Cíntia, aqui é a sala da professora Maiara. Então, nós precisamos trazer e mostrar isso para a criança. Essa sala aqui é da professora Maiara e ela vai ficar com o segundo ano. Ela dá aula para o segundo ano, essa aqui é a sala dela, entendeu? E aí vocês vão mostrando todos os espaços também para essa criança.
E no momento de lanche, no primeiro dia, não sei se vocês trabalham em escola privada ou pública, eu gosto de levar eles para lanchar num ambiente mais tranquilo, sem ser fora de sala de aula. Eu não gosto de ficar muito dentro da sala de aula no primeiro dia, para eles ficarem bem à vontade mesmo, sabe? Se sentir bem acolhidos. Aí no segundo momento que eu trago eles de volta para a sala de aula. E aí eu tenho uma proposta para vocês, né? Que eu já coloquei aqui, mas eu vou explicitar ela com mais tranquilidade agora. Que é a proposta deste livro. Por que eu escolhi este livro aqui? Pra gente trabalhar no primeiro dia. Dá pra vocês fazerem essa proposta no primeiro dia de aula. Tudo que eu falei aqui é no primeiro dia. Tá tranquilo até aqui? Coloca coraçõezinhos aí na live pra eu saber se tá ok, se vocês se está fazendo sentido pra vocês essas propostas, tá? Vai colocando coraçãozinho aí na live. Como eu falei, já deixa a sua pergunta aqui pra eu responder no final. E aí, gente, ó, eu escolhi este livro, sabe por quê? Porque este livro aqui é um livro que dá para desde a pré-escola, tanto as séries iniciais de alfabetização, e até os maiores. É um livro que dá para você explorar do 4 aninhos ao 5º ano. É um livro que você vai trabalhar de acordo com a maturidade cognitiva de sua turma, e aí você vai escolher a variação de complexidade, né, de acordo com a turma que você está inserida. Mas aí eu vou explicar a proposta inicial. Tá? Quem quiser compartilhar aqui também algumas situações que vivencia, que é produtiva, pode, porque aí a live acaba sendo colaborativa e eu compartilho aqui também com as outras colegas, porque tudo é passível de adaptação. Várias cabeças sempre pensam mais que uma, certo? Então, vamos lá. Este livro é o Perigoso, vocês conhecem ele, este livro, ó, Perigoso. A escolha, como eu disse, é devido a essa flexibilidade em alcançar várias turmas, é um livro poder trabalhar com várias turmas. E também é um livro em que eu consigo trabalhar amizade, importantíssimo nesse início de ano letivo, não é mesmo? Então é um livro onde, inclusive, ele está de promoção na Amazon, tá? Acho que é 19, alguma coisinha, mais ou menos nessa faixa, tá? De promoção. Então é um livro onde eu consigo trabalhar, como eu disse, amizade, eu consigo trabalhar características, eu consigo trabalhar coisas boas, coisas ruins, características boas, características ruins. Eu consigo trabalhar o que com esse livro? Emoções. Eu consigo trabalhar com esse livro depois, porque a gente não precisa pensar em uma atividade como fim, mas como meio, um processo. Então, você aplica uma atividade aqui, você vai depois tranquilamente, você pode tranquilamente pegá-la lá na frente novamente. Então, é um livro que você pode depois continuar com o trabalho com ele, na semana seguinte, o livro que foi apresentado no primeiro dia de aula, pegar ele novamente, resgatar os conhecimentos prévios dos alunos e fazer uma sequência didática com ele, seguir trabalhando com ele, né? Então, a proposta inicial é vocês fazerem a leitura, né, depois de todas essas pontuações que eu fiz inicialmente aqui, vocês trazerem, né, essas crianças para a leitura deste livro, para trabalhar tudo que tem aqui, todas essas características, trabalhar as emoções, trabalhar a amizade, o valor da amizade, porque depois, né, a topeira e perigoso, eles se tornam amigos. E também, como eu sugeri no post, trabalhar o banco de palavras. Então, é um momento que você vai ler o livro para a criança em voz alta, vocês vão trabalhar a questão das cores, né, falar das cores do livro, explorar todos os elementos que estão aqui neste livro. Lá na aula de alfabetização inicial, já falo um pouquinho como devemos explorar um livro, né? E aí a gente vai falando de todas as questões que tem no livro. No final, você pode fazer algumas perguntas norteadoras para as crianças. Vocês têm um amigo? Vocês têm um amigo? Qual é o seu melhor amigo? Será que vocês estão ansiosos para fazer amizade aqui? Eu estou, eu quero ser amigo de todos vocês. E a professora já entra, né? E aí depois, só que vocês não podem esquecer de chamar atenção para as características do perigoso, né, negativas, porque às vezes a gente tem uma impressão ruim de alguém, aí você já traz isso também. Uma impressão ruim de alguém, depois tudo pode mudar, né? Aquelas coisas que a gente pensou de ruins
vão se tornar positivas e assim vocês vão explorando isso. Depois desse processo, você vai pedir que cada um fale algumas de suas características. E o colega que falar, que iniciar, vai escolher o próximo colega que ele quer que fale das características dele. Né? Qual a sua característica? E aí cada um vai falando uma característica de si. E aí vocês podem já trazer o espelho, né? Porque aí depois a atividade de registro que vai ser realizada após a leitura do livro, esse espelho vai ajudar, porque será o quê? Um autorretrato. Então a criança, você vai levar o espelho, agora eu quero que todo... Aí você vai dizer, né? Eu quero que todos vocês vão olhar aqui, pode colocar numa caixinha. E vocês vão ver alguém que é muito especial que veio aqui para a aula de hoje. E aí deixa eles olhar na caixinha, eles ficam super felizes, né? De ver eles. E aí vocês vão falar, olha com cuidado e carinhosamente as características dessa pessoa. Quanto essa pessoa é bonita, quantas as pessoas têm uma característica bacana. E aí você vai trazendo isso para você. Outros elementos que vocês vão usar, né? Vai enriquecendo essa aula, essas interações, brincando com essas crianças. Depois, isso já vai gastar um bom tempo. Depois disso, vocês vão para a atividade de registro. A atividade de registro será como? A criança, se for com 4 aninhos, ela vai fazer um autorretrato. Se for uma criança a partir dos 5, 6 anos, ela vai escrever as características dela. Um lado da folha ela pode fazer o autorretrato dela, né? Desenhar, eles amam se desenhar. E no outro ela vai escrever as características dela. Ou você pode dar folhas separadas. Uma folha para que ela faça o autorretrato e a outra folha para que ela faça a atividade de registro escrito. Olha para vocês verem que interessante. Esta atividade de autorretrato já é uma atividade que você vai ter para colocar no mural da sala, na parte de desenho, de desenho, que você deixa para anexar atividades dos alunos na sala, o desenho deles. E como fica bonito, vou mostrar para vocês, como que vai ficar bonito, ainda mais bonito a atividade, destacar. Por exemplo, eles desenham a imagem deles, né? Vocês vão dar, isso é no primeiro dia de aula, eles vão desenhar. Conforme eles forem terminando, você pode dar outro objeto para quem for terminar, né? E aí você vai pegar... Essa aqui é uma folha mais fina, mas tem desse papel aqui, papel Creative, tem dele mais grossinho. Você vai pegar esse papel e vai colocar o autorretrato de cada criança. Você já vai pedir para ela colocar o nomezinho dela aqui, né? Quem não sabe, você vai ajudar, né? Mediar esse processo, tá? Isso no primeiro dia. E aí vai colocar o nome, vai ficar lindo as folhas. Você pode fazer um mural bem colorido, é o primeiro registro. E já é a primeira estratégia de pertencimento. Isso é no primeiro dia. Eles vão chegar no dia seguinte, vão ver a foto dele lá, né? Olha aí que bacana. Vocês podem usar, as folhas coloridas para poder fazer a atividade do autorretrato para decorar um mural. Tá? Para colocar no mural lá. Esse geralmente o mural é um cordão, né? Um barbante que vocês vão colocando. E como pendurar? Trouxe também aqui para mostrar para vocês como vocês podem pendurar lá no mural das atividades. É aqui, ó. Com isso aqui vocês podem colocar no varal. Ou vocês podem colar mesmo com fita. Tá vendo esses aqui? Bem baratinho nessas papelarias, ó. Para ficar bem bonita a sala, colorida e já trabalhar essa questão do pertencimento, acolhimento e afetividade. Tá? E aí, já dá para finalizar o primeiro dia de aula com todas essas estratégias que eu já falei aqui do primeiro dia, tá? Agora, nós vamos para o segundo dia de aula. O que nós podemos fazer no segundo dia? Lembrando que essa sugestão que eu disse no primeiro dia, vocês vão adaptar de acordo com a turma de vocês. Se for uma turma dos maiores... Você vai propor uma produção de texto sobre ele, sobre a vida dele, sobre as características dele, o que gosta de fazer, de comer, tudo a partir da história, usando o espelho, a dinâmica do espelho. Agora, vamos para o segundo dia de aula. O segundo dia de aula, nós precisamos trabalhar com o reconhecimento do nome da criança, né? Às vezes a gente começa no inverso, a gente já quer começar a escrita sem começar o reconhecimento do nome da criança. O reconhecimento do nome, a gente já vai estar trabalhando também o pertencimento. O reconhecimento do nome é algo nosso, né? E isso nos representa muito. A gente tem um orgulho danado do nosso nome, porque o nosso nome carrega uma história de vida.
Então, essa história de vida ela é muito importante, por isso que é importante a gente trabalhar com o nome próprio, né? E aí, novamente, o segundo dia, repete o processo, não se esqueça, a constância, esse primeiro dia será muito importante para o seu sucesso durante todo o ano letivo. Faz as mesmas coisas. Onde que você orientou no primeiro dia que as crianças colocassem a mochila? Vamos dar mais uma volta agora mais rapidamente na escola. Quem lembra onde que é a sala tal, o nome da professora tal? Isso é muito importante. A rotina, volta. Vamos fazer a rotina novamente? Primeiro momento, né? Aí faz a rotina de acordo com o seu contexto. Faça a rotina. Chama as crianças, acolhida. Depois, a proposta do nome é a seguinte. Não sei se vocês conhecem, mas certeza que conhecem sim. É a música A Canoa Virou. A cantiga A Canoa Virou, por deixar ela virar. Vocês conhecem essa cantiga? Essa cantiga Canoa Virou é uma atividade que dá para você trabalhar o reconhecimento do nome próprio. Então, esse reconhecimento do nome próprio é muito válido, né? E importante antes de iniciar o processo de escrita. Então, primeiro a criança precisa reconhecer o seu nome. E aí é onde vocês vão cantar música com essa criança e, olha, apresentar um nome para essa criança. O nome dela. Agora a professora preparou, aí no segundo dia vocês vão apresentar a ficha com os nomes. Então já pode reservar esses momentos aí, né? Um dia vai fazer, cada dia falar uma coisa diferente. Então no segundo momento, aliás, no segundo dia vocês vão fazer essa estratégia de reconhecimento de nome. Ah, mas meus alunos já estão no primeiro ano, no segundo, apresenta o reconhecimento do nome completo, nome, sobrenome, já coloca no seu planejamento que dá para você trabalhar de uma maneira mais tranquila inicialmente, para depois você aprofundar este conteúdo, né? Então, o nome próprio. Aí cantou, deu as fichas para cada um dos seus nomes, este é seu nome. Lembrando que, quando é a partir do primeiro ano, eu coloco as duas, quando é no primeiro ano, eu coloco o nome escrito com as duas letras, todas maiúsculas e cursiva embaixo, tá? Letra caixa alta e letra cursiva embaixo. Na educação infantil, é nome grande, tudo caixa alta, com a primeira letra em destaque. Colocar a primeira letra em destaque. Dependendo da maturidade da turma, se você estiver no primeiro ano, mas vê que elas não ainda estão preparadas para se apresentar os dois e precisa que você destaque a primeira letra, você faça isso no primeiro semestre e depois você muda para o cursivo. E no segundo ano você pode fazer a fichinha do nome completo pequenininha para colocar em algum espaço para vocês trabalharem também o nome completo, porque o nome dá para você trabalhar até o segundo ano ainda, com várias estratégias também para trabalhar essa questão voltada para o aprendizado da língua, do pertencimento, essas questões que nós estamos falando aqui. Então, o nome no segundo dia é o que vocês vão trabalhar, vão apresentar para a criança e mostrar o nome, né? Observe essa letra que está em destaque. Então, você vai pedir para a criança já visualizar. Não precisa associar o nome ainda, que você não vai estar ensinando, você está ajudando a criança a reconhecer primeiro. Reconhecer o nome? Reconheceu. Agora eu vou colocar no chão o nome de vocês vão colocar no chão o nome das crianças e aí vocês vão cantar, você vai cantar novamente com ela, só que dessa vez, quando for o nome de cada criança, ela vai precisar levantar da cadeira e procurar a sua ficha no chão, a ficha com o nome dela. Então, por isso que é importante, antes de iniciar, você pedir para ela visualizar e memorizar a letra. Aí vocês podem falar, né? Para vocês não esquecerem, olha o alfabeto ali na parede. Essa letra de vocês está ali, já olha para ela para vocês não esquecerem. E se eles esquecerem, obviamente, vocês vão estar ali para ensinar, para mediar. Então, essa estratégia é ótima para o reconhecimento do nome. Colocar o nome ali no chão, tá? E a criança vai procurar o nome. Então, já vai ser um processo de trabalhar o nome próprio, o reconhecimento do nome. Depois disso, vocês podem, né, já separar o espaço onde vai ficar os nomes, apresentar este novo espaço para elas, retomar aula anterior, falando do lado perigoso, da topeira, da amizade, das características e ler lá também o banco de palavras, que isso entra em estratégia de leitura que eu falei também em uma das nossas aulas, né, sala da alfabetização inicial. Então, esse processo é dinâmico e que ajuda vocês aí a construir a rotina diariamente com essas crianças. Então, isso dá para vocês fazerem no segundo dia. Dinâmicas com nome envolvendo o nome. E aí eu coloquei também a dinâmica do balão, que aí vocês podem voltar com as características novamente. E não sei se vocês conhecem também essa brincadeira, que é pegar um barbante,
amarrar um barbantezinho com um balão na perninha de cada criança e colocar uma característica dentro de cada balão. Conforme a criança sair da brincadeira, você vai ler para ela a característica, ou ela mesma, ela já estiver no processo de leitura, lê com ela, passando o dedinho, já está estimulando o processo de letramento. Ela vai sentar. Ganha a última criança que ficar com o balão amarrado sem ser estourado. Então, eles começam a correr, tentar estourar o balão do outro, é muito bacana. Pode fazer isso na quadra, por exemplo. E é uma atividade que vocês podem fazer até quinto ano. Eles amam correr, tentar estourar o balão do outro, e é uma alegria que só. Então, além da estratégia com o nome, vocês podem fazer isso, essa dinâmica também nesse segundo dia. E aí nós vamos para o terceiro dia já de aula. E aí vai entrar o que no terceiro dia de aula, sugestão? A avaliação diagnóstica. Avaliação diagnóstica, por isso que ela não precisa ser tão extensa, porque é algo que você vai usar para identificar, assim, o primordial, que a avaliação ela não é só diagnóstica. A avaliação ela precisa ser processual, contínua. E todos os instrumentos que você tem com seus alunos na sala de aula, eles vão ser um orientador para que você continue avaliando seus alunos diariamente. Quais são esses instrumentos? O caderno, quando você está olhando ali se o aluno está conseguindo acompanhar a agenda, conseguindo acompanhar, né, o aprendizado dos sons, das letras, de todos esses aspectos que você vai ensinando, né? No caso aí dos maiores, estão conseguindo entender as questões gramaticais. Então, tudo isso você vai analisando no caderno, nesses instrumentos, na participação, na sala de aula. Então, por isso que a avaliação ela é contínua e você vai precisar analisar só os aspectos mais primordiais mesmo neste momento, tá? E aí, no terceiro dia, dá para você aplicar a avaliação. Se você vê que a sua turma não tá ainda mais tranquila, ainda estão muito ansiosos, inseguros, vocês podem deixar para o quarto dia, não tem problema nenhum, inverter aí as atividades, né? Não tem problema nenhum. Você analisar aí o que te dá, o que você vai colocar como prioridade, não tem problema, tá? E aí, essa avaliação diagnóstica você vai aplicar com eles como se fosse uma atividade qualquer. Olha, pessoal, hoje nós vamos fazer uma atividade, só que essa atividade, é do jeito que vocês conseguirem. Não tem problema se vocês esquecerem de algo, que eles ficam muito inseguros para escrever. Eles têm muita insegurança, principalmente alunos de rede pública ou alunos que têm pouco contato com a escrita ou que não são encorajados. Eles ficam muito inseguros para se arriscar no processo de escrita. Então, vocês precisam deixar eles bem à vontade para fazer avaliação diagnóstica. Porque se é diagnóstico, você não vai precisar ficar ali mediando, né? Inclusive, isso nem é bacana na primeira semana. É um momento que vocês vão precisar, né, de acolher mesmo, deixá-los mais à vontade, para que eles se sintam mais tranquilos. Então, em relação à avaliação diagnóstica, é para ser algo tranquilo, você vai incentivá-los, entendeu? E ajudar eles a fazer da melhor forma possível que eles conseguirem. Não vai falar, faz isso, a não ser que a criança precise mesmo. Entende que ela vai precisar de um empurrãozinho ali para ela conseguir concluir. Porque às vezes tem crianças que elas ficam tão inseguras que elas não vão conseguir concluir sem você falar alguma coisa. Outras vão fazer mesmo errado, vão tentar ali, ou outras vão fazer como acha que está certo, sem necessariamente estar achando que está errado. Mas isso tudo faz parte do processo de aprendizagem, já dizia Piaget, né? Então, a gente vai fazer isso, tá? Avaliação. E aí, seguimos. Próximo dia, o quarto dia, né? Penúltimo dia. O que nós podemos propor? Eu também coloquei como sugestão aqui para vocês. Um bingo. Vocês podem fazer um bingo, Aqui está de letras, né? Vocês podem fazer isso no segundo ano, para que eles tenham noção para ver se eles têm noção já do princípio alfabético. Se for uma turma menor, vocês podem fazer com imagens das iniciais, com imagens, tá? Ou, menor ainda, pode fazer um bingo só com as vogais. Então, o bingo é uma ótima estratégia porque ele é divertido, você tá brincando ali com a criança, né? Vamos brincar de bingo, então tudo que é lúdico aproxima ainda mais eles de vocês e vai tornando essa primeira semana aí mais tranquilo. Então, você vai
sugerir, né, e trazer eles para vocês, brincando com o BIM, que é um momento também de você ter um olhar observador. Essa primeira semana, como eu disse, como ela é muito valiosa, é importante que você já deixe seu caderninho de anotações ali a postos, para que você anote tudo que for acontecendo no decorrer da semana, porque essa semana vai ser muito importante. Inclusive vai ser a semana que você posteriormente vai anotar tudo lá no seu relatório, né, quando for necessário fazer este relatório. Então, anotem tudo, gente, se respalda. A primeira semana é importantíssimo, porque eles estão, como eu disse para vocês, vão chegar como alguns professores estão chegando até mim nessa semana aqui, ansiosa. E é isso, né, a gente é movido a emoções mesmo, tá tudo certo. E no último dia, né, a última sugestão é que vocês fechem a semana com um piquenique, também tragam também uma última atividade para fechar a semana dinâmica também. E dentro de todas essas dicas que eu falei, vocês podem estar encaixando alguma atividade, né, uma atividade de consciência fonológica bem tranquila, que não necessite muito de correção escrita, sabe? Algo sem mediação, assim, direta, sistemática, na primeira semana. Depois vocês começam com tudo na semana seguinte, já com os conteúdos, né? E esse com tudo não quer dizer também que você não possa fazer estratégias leves, significativas e dinâmicas para envolver essas crianças o máximo possível, para que elas aprendam melhor ainda. Então, quanto mais dinâmico for sempre as atividades que vocês fizerem com as crianças, melhor elas vão aprender. Tá? Então aí, não sei se o Nelson vai querer, ele tinha uma dinâmica muito legal também, que eu queria aqui saber se ele quiser, ele me manda aqui o convite na live, que eu gostaria até de chamá-lo, que ele dá aula para os maiores, mas ele fez uma coisinha muito legal que eu gostaria que ele compartilhasse aqui, não sei se ele tá na live. Eu já vou responder a última pergunta aqui, aliás, uma pergunta que chegou aqui, ó, que diz assim: Prof, o que você acha sobre ditados? Ajuda na alfabetização? Gente, ditado é maravilhoso. Ditado é maravilhoso. Não é o ditado que é errado. É o como faz o ditado. Não é o ditado em si. O ditado, ele não pode ser visto só para apontar erros e acertos, mas como um potencializador a mais do processo de alfabetização. Então, tem várias formas de fazer ditado. Olha, inclusive, isso aqui é uma forma de ditado na apostila de alfabetização inicial, que está lá na sala do alfabetizador. Eu coloquei uma proposta aqui, inclusive, de ditado, só que é um ditado diferenciado, que chama o ditado ilustrado, mas só com a letrinha inicial. Por exemplo, com a letra A, você vai começar ensinando a letra A, é uma forma de ditado. Aí ela vai colocar as iniciais, né? As palavras que iniciam com A e depois fazer o desenho. Essa é uma forma de ditado. Existem várias maneiras. E o objetivo é este, vocês fazerem ditado, mas não fazerem ditado só da mesma forma e só como... E aliás, né? E fazer com o objetivo de punir. Isso aí já não é recomendado, porque isso era feito antigamente, muito, né? Como nós fomos alfabetizados. Então, isso era de fato feito, né? Se você errasse, né? Você era punido, então não é com esse objetivo, né? O erro é para você refletir. Inclusive, nas séries dos maiores, tem uma tática muito boa, que é de você colocar o ditado, a professora vai fazer ali o ditado, né, com os alunos, e eles mesmos vão corrigir depois, trocando um com o outro, sabe? Dentro da sala mesmo, em vez de a professora corrigir, o colega que vai corrigir com ele, e fica muito dinâmico. Então, não é o ditado que é errado, o ditado é muito bom. Vocês podem fazer ditado com os seus alunos, tranquilamente, tá bom? E aí é a forma de fazer que deve ser sempre estratégica, dinâmica, para que a gente chegue no objetivo proposto. Alguma pergunta, pessoal, com relação ao que eu mencionei, que é o que eu falei para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Gostaria de tirar dúvidas de algumas propostas que eu coloquei aqui, ou ficou muito claro para vocês? Que ótimo, obrigada. É um prazer. Vocês têm mais alguma dúvida? Caso vocês tenham, tá? Pode dizer. Então, o varal fica maravilhoso na sala de aula.
com o autorretrato dele, essa opção que eu dei pra vocês. O bingo, eu mostrei pra vocês, né? O bingo, quem é assinante tem esse bingo lá na sala também, tá? O livro, como eu disse, tá de promoção na Amazon. Eu não disponibilizo livros aqui em PDF, mas eu sempre gosto de dar sugestão, porque as crianças amam, né, o livro. Quem não consegue ler, vocês precisam orientar que elas leiam as imagens desde o início, para elas irem familiarizando. Mostrei para vocês as folhas também. Eu gosto muito de usar essas folhas. Inclusive, ó, outra ideia é quando vocês estiverem fazendo as fichas de nomes, vocês, ó, fazerem e deixar um fundinho. Fica tão bonito, vocês fazem as fichas dos nomes. Eu faço assim, né? Aí eu coloco o nome da criança aqui, né? Vou imprimir normal o nome dela, como eu disse, destacando a primeira letra, quando ela é da educação infantil. E aí toda a letra caixa alta, o nome grande em cima da folha, e eu vou e colo, encapo com fita adesiva. Então eu encapo todos os nomes com fita adesiva, colo aqui o nome, vai ficar com fundinho colorido, todos os nomes ficarem coloridos e encapo com fita adesiva. Fica muito bom, fica bonito também. Então aí você vai dinamizando. Prof. Andréia, faço com os meus alunos de 4 anos, ditado estourado com vogais, números e balões. Eles amam. Olha aí que bacana. Perfeito, gente. O ditado estourado, eu já fiz também o ditado estourado, né? E aí você vai, como a colega disse, a Marla, né? Vai flexibilizar. Pode ser com palavras, pode ser com números, pode ser com nome, pode ser com palavras, por exemplo, do livro que ele leu, pode ser com as características, se os professores maiores, dos maiores aí quiserem adaptar, fazer o ditado com as características das crianças, pode também, ou com as características das palavras que tem aqui, né, no livro, com palavras do livro, para ficar contextualizadinho. Então, as variações que vocês podem ir adaptando, né? Então, essa é a ideia, a gente adaptar de acordo com a nossa realidade, com a nossa turminha. Eles realmente gostam bastante. Então, tem várias formas de fazer ditado. Então, do envelope também, você coloca o envelope, esconde a palavra, né? E aí a própria criança pega, lê e uma fala, ela fala e os outros escrevem, e aí vai trocando. E os envelopes também pode ser feito com essa folha aqui. Gente, essas folhas coloridas vocês têm que ter, elas são úteis demais, dá pra fazer um monte de coisa, tá? Envelopes, dá pra fazer, como eu disse, painéis de fundo, dá pra vocês colocarem, por exemplo, imprimir o calendário, colocar o calendário aqui pré-colado, sabe? Com o fundinho da cor, depois plastificar, fica muito bonito, dá um destaque assim, sabe? Que aí a sala não fica tão exagerada e também não fica tão apagada. Então, essas folhas aqui ajudam bastante. O papel cartaz maior, que é mais duro, também ajuda vocês colocarem ele como fundo, colocar uma cor bonita e depois colocar o calendário também por cima. Dá para vocês usarem para fazer outros aspectos, porque eu uso hoje, né, quase zero EVA. Então, faço desses recursos de papéis. Tem muitos papéis bonitos que vocês podem estar aderindo. Inclusive, vou estar fazendo outra live depois com a professora Maiara sobre o ambiente alfabetizador, tá? Eu vou avisar vocês para que vocês possam estar presentes. Então, é isso, prof. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu gostaria aqui de dizer para vocês o seguinte. O ano letivo está iniciando, tá? Não fiquem ansiosas, vocês são competentes, vocês estão buscando conhecimento. Só de estar aqui na live neste momento, né, é sinal que vocês estão preocupados assim com o processo de desenvolvimento dos seus alunos, com o processo de desenvolvimento da sua turma. Então, não fique preocupada, vai dar tudo certo, sabe? Com as estratégias certas, com o material assertivo e estratégico, vocês vão conseguir avançar com a sua turma e fazer um início de ano assim maravilhoso. Podem acalmar o coração, sabe? Vai por mim, anotem direitinho tudo que vocês vão fazer sempre, porque isso assegura você enquanto profissional, principalmente quem está iniciando. Não deixe de fazer essas anotações, tá? Anotar as datas, tudo que aconteceu, o nome do aluno, o cuidado é redobrado essa primeira semana que eles não conhecem, estão inseguros, pode se esconder, sabe? Não querer ficar na sala, eles têm resistência também a adaptar com o novo professor, é um período de adaptação para todos. Então, assim,
saiba acolher da melhor forma possível, sabe? E anotar várias estratégias, porque se um não deu certo, você corre para outra, para o plano B, porque o planejamento ele é flexível. Então anotem as ideias, várias sugestões e já tem uma carta na manga, porque se precisar, você vai agir no momento certo ali para que tudo flua bem, eles adaptem da melhor forma possível e você tenha um ano letivo aí maravilhoso, tá? Acho que é Sayara falou, primeira vez, é 2 anos ou segundo ano? Sayara, você chegou agora? Eu dei muitas dicas aqui para iniciar o ano. Eu vou deixar a live salva, tá? Não sei se foi segundo ano, Sayara, aí você me fala que eu é 2 aninhos. Eu deixei várias sugestões aqui, muito bacana, você vai poder adaptar e iniciar o ano letivo mais tranquila, né? E com detalhe importante, costumo registrar com fotos e vídeos de primeiro momento, para posteriormente poder mostrar aos pais. Wanda, é uma ótima estratégia, só que tem escolas que não permitem isso, né? Tem escolas que não permitem que os professores usem o celular para gravar, para tirar foto. Às vezes a própria coordenadora fala, eu vou passar tirando. Então, aí vai ser de acordo também com o contexto. Se for permitido, né? Aí é muito bom postar e gravar, né? Então, nas escolas que eu trabalhei, a gente não tinha um contato direto com os pais. Enviar foto, a gente não podia, eu até preferia, porque nos resguardava de muita coisa e professor não ficava, e pais não ficavam mandando, né? Que eu aprendi que, de uma maneira até inclusive difícil e dolorosa para mim, né? Porque eu sou muito afetiva. Então, eu aprendi que a gente tem que ter um relacionamento profissional com os pais mesmo, senão eles acabam confundindo ali a questão, as situações, e às vezes delega coisas que não é mais da sua alçada. Então, o que acontece? A gente também precisa estar atento a esse cuidado, né? Foi bom que é uma questão pontual também. Cuidado com a relação sua é profissional, né? Senão os pais às vezes querem que vocês respondem coisas à noite, fora do seu horário de trabalho, isso gera um desgaste. Então, tem coordenador que abraça, te ajuda e fala, né? Manda pra mim que eu resolvo em relação aos pais. Eu passo pros pais. Porque aí você fica realmente mais tranquila e preocupando com o que realmente precisa se preocupar, né? E aí vai ajudando. No meu município temos disponibilidade da lousa digital e internet em cada sala. Nossa, que legal, você é de qual região, Wanda? Então eu acho que vocês estão um passo à frente, viu? Tem até lousa digital, super chique, que bacana. Onde ela está tem lousa digital. Ela falou, chegou agora. Então, Sara, eu vou deixar salva esta live no YouTube, tá? Vou mandar o link lá para vocês no canal azulzinho, no Telegram. Vou deixar o meu link do Telegram lá nos meus stories. Se vocês não tiverem, vocês pedem um link lá no meu direct, que eu mando pra vocês o vídeo, que eu coloquei muitas dicas bacanas, que vai te ajudar muito aí com o segundo ano, aqui desde o início da live, tá? Vou deixar ela aqui pra quem não acompanhou do início, assistir. Combinado? A Wanda é de onde? Gostaria de saber. Que legal. Espero que essa live tenha deixado vocês mais tranquilas, tá bom? Para iniciar o ano letivo. Esse é o intuito mais leve, né? Sabendo o que vai fazer certinho. E se não ainda estiverem preparadas para alfabetizar, se ainda assim estiverem se sentindo insegura, lá na sala do alfabetizador vocês terão muitos materiais, aulas, recursos para ajudar vocês a alfabetizar com segurança. Na sala do alfabetizador tem muitas atividades, mas ela também tem um diferencial de te ajudar a alfabetizar. É para você que está assumindo pela primeira vez, ou para você que quer aprender práticas de alfabetização, que estão em turmas de alfabetização, quer fazer uma alfabetização mais potente com seus alunos. Lá é para você, tá? E se você tiver interesse ou tiver querendo assinar, só clicar no link da minha bio, ou também para dúvidas, só me chamar, tá? E quem está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui também na descrição deste vídeo. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar um abraço carinhoso aqui para vocês, tá? Muito obrigada pela escuta, por esse tempo que vocês passaram aqui comigo. Um beijo e até a nossa próxima live, tá? Sobre ambiente alfabetizador. Eu vou avisar vocês aqui. Um beijo grande no coração de vocês.
Tchau, tchau.